Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, na aula passada acabamos a eletrostática, com um vídeo imenso, por sinal, de 1h30, que eu falei de potencial elétrico. Então, agora vamos fazer a transição para a eletrodinâmica. Eletrodinâmica, a gente vai começar a estudar cargas em movimento, que vamos considerar, então, que vai surgir corrente elétrica, que nada mais é que o quanto de carga passa por um determinado tempo, né? E vão começar a surgir os circuitos elétricos, né, na próxima aula. Então, essa é uma aula de transição entre eletrostática e eletrodinâmica. Só que essa parte de eletrodinâmica, de circuitos, é muito interessante fazer de uma forma usando simulações, porque a aplicação dos circuitos é enorme. E tem vários tipos de circuitos que a gente vai ver. A gente vai ver alguns aqui, não todos, porque quem quiser ver com mais detalhes vai ter que ver no curso de eletrônica ou em outras partes, ou em matérias mais avançadas. A gente vai ver os circuitos mais simples e essa parte de simulações eu vou tentar fazer depois, usando alguns softwares, algumas simulações maneiras sobre vários tipos de circuitos. Só que talvez eu não consiga fazer, porque meu computador é bem velho, tem quase 9 anos, talvez ele não dê conta de rodar simulações. E alguns programas para rodar são pagos, mas tem alguns gratuitos, então eu estou estudando como que faz isso ainda. Se der certo, eu faço para o canal simulações. Se não der certo, depois que eu terminar o curso, eu vou recomendar um canal que tem várias simulações iradas, e aí vocês veem esse canal. Então, para introduzir a transição, antes de começar a aula, só então lembrando, né? Bibliografia básica de Física 3 é o livro do Moisés, no Sensweig, curso de Física Básica, volume 3. Santos do dia, hoje é dia 10 de agosto. São Lourenço de Huesca, que viveu de 225 a 258. Marte, espanhol, do século 3, no Império Romano. Bom, então, para fazer a transição entre eletrostática e eletrodinâmica, a gente vai introduzir um conceito que é um componente elétrico chamado de capacitor, e a grandeza é capacitância. É muito simples, basicamente, o capacitor nada mais é que um componente que armazena carga elétrica. Então, esse armazenamento é feito no capacitor e ele pode ser carregado, né? Você gerar corrente elétrica que vai carregar esse capacitor. A corrente elétrica gerada, a gente vai ver nas próximas aulas, por uma fonte que gera uma força eletromotriz, que tem uma força eletromotriz que vai gerar essa corrente. Então ele armazena a carga elétrica quando a corrente chega nele, e ele pode depois descarregar essa corrente elétrica e transmitir essa corrente pelo circuito. E aí a gente vai depois calcular uma fórmula que da carga e descarga do capacitor em cada instante de tempo e tal. Só que, então basicamente é isso, ele armazena a carga e pode descarregar. Quem descobriu basicamente o capacitor foi, no século XVIII, o físico holandês Pieter von Musschenbroek, que o que ele fez é basicamente o seguinte: ele pegou uma garrafa metálica e ele queria basicamente conseguir carregar eletricamente a água dentro da garrafa. Então, ele pegou a garrafa, encheu de água, pegou um fio de cobre, mergulhou o fio na água e conectou esse fio num cilindro condutor. Esse cilindro ele carregou eletricamente por atrito, só que ele tinha um estudante que estava lá com ele, provavelmente assistente de laboratório, que estava carregando a garrafa para ele, só que ele acabou esbarrando a outra mão no fio e levou um choque violento. E aí depois, então, eles repetiram o experimento, só que trocando os papéis, né? O estudante carregando o cilindro
por atrito e o Pieter estava segurando a garrafa e ele tomou um choque ainda mais violento. E aí então ele descobriu então, o primeiro capacitor do mundo, né, em 1746, na Holanda, que é a famosa garrafa de Leyden. Leyden é uma cidade ali, se não é na Holanda, se não me engano, é uma região da Alemanha, muito próximo da Holanda, mas acho que é a atual Holanda mesmo. Bom, então, aí, né, depois desses estudos, vai ter um pouco mais para frente, em 1773, o Cavendish, que a gente já citou nas primeiras aulas de elétrica. Ele e o Faraday vão estudar o que a gente chama de dielétricos. Isso aqui a gente vai falar mais para frente, mas só adiantando, né? Um capacitor, ele normalmente é formado por duas placas que armazenam uma carga positiva e outra uma carga negativa. E assim, então, um tendo carga positiva e outro carga negativa, vai gerar um campo elétrico entre eles. Né? O capacitor mais famoso é o capacitor de placas paralelas. Então, um tem uma carga Q e o outro tem uma carga menos Q. Eles têm uma distância D entre eles. Essa distância D, eu vou chamar aqui de A. Vamos supor que essas placas são quadradas, né? Então ela tem uma aresta A. Se D for muito menor que A, então imagina que essa distância aqui, eu não estou desenhando, as placas são coladas por motivos práticos, mas imagina que a distância é tão pequena que as placas são quase coladas e essa distância é muito menor que a aresta da placa. Se isso acontece, a gente pode considerar fazer uma aproximação que essas placas se comportam como planos infinitos. Então, e assim a gente consegue desprezar os efeitos de borda. Né? Porque se a distância entre as placas for de uma ordem de grandeza mais ou menos igual à aresta, o lado da placa, a gente vai ter que considerar efeitos de borda, então no centro do capacitor vai ser uma coisa, nas bordas vai ser outra, então para facilitar a gente considera essa aproximação que D é muito menor que A. Então se aqui nós temos carga positiva e negativa, vai surgir então campo elétrico que vai gerar várias linhas de campo elétrico. Né? Aqui só uma outra forma de apresentar, imagina que eu tenho então a visão vista de cima, eu tenho a placa com carga aqui e a placa com carga menos Q. Então, vou gerar, então, vai ter várias linhas de campo. Então, a gente pode definir então uma grandeza. Lembrando, se tiver então campo elétrico, também vai ter diferença, vai ter potencial elétrico. Né? Lembrando que a gente viu a primeira aula a força elétrica, depois a gente viu o campo elétrico, que é um meio, uma propriedade que intermedia a interação de força entre as cargas. Depois a gente viu o potencial e energia potencial que está associado ao trabalho e energia adaptado para a elétrica, que é o trabalho de trazer uma certa configuração de cargas ou manter uma configuração de cargas em uma certa configuração, ou trazer uma carga de uma posição N até uma posição 1 até uma posição 2, ou de uma posição muito longe, tendendo a infinito, até uma posição R. E então, com isso,
nós temos que a carga das placas ela é proporcional à grandeza, que é a capacitância, vezes o potencial, né? Então, a gente define então, a capacitância como sendo a carga sobre o potencial. No sistema internacional, a capacitância é medida em farads. Só que, na prática, 1 farad é muito grande. Se eu tiver 1 farad, a área que eu vou cobrir, imagina então a área das placas, seria algo mais ou menos de 100 km². Então, na realidade, vocês podem até ver, se vocês pegarem aqueles placa de Arduino que tem o capacitor que cilíndrico, principalmente, que encaixa lá na placa, na protoboard, vocês vão ver que ele tem lá na face dele quanto que é a capacitância dele, normalmente em microfarad ou em picofarad, porque como 1 farad cobra essa área gigantesca, na realidade a gente utiliza unidades bem menores. Normalmente a gente utiliza, por exemplo, picofarad, lembrando, pico é 10 a menos 12, ou microfarad, que é 10 a menos 6. Também é comum utilizar nano, né? Então, nanofarad, que é 10 a menos 9. Então, a gente pode apresentar também a grandeza da permissividade elétrica, aquela constante ε0 do vácuo, né? ε0 do vácuo, como 8,85 picofarad por metro. Então, o capacitor mais famoso é o capacitor de placas paralelas, né? Então, vamos supor que a gente aplica aqui a lei de Gauss para avaliar internamente o fluxo elétrico dentro das linhas de campo internas dele, né? Então, lembrando a lei de Gauss, fluxo igual a integral superfície fechada, né, do campo elétrico, produto escalar com vetor normal, superfície, e um dA, elemento de área, é igual a carga interna sobre a permissividade elétrica. Fazendo direto aqui, né, como eles são placas paralelas, né, a área é simplesmente, né, a letra A, né? Não tem uma forma específica para a área. Então, Q sobre A, né? Aqui vai surgir um A e a gente passa esse A a dividir. Então, e a diferença de potencial? Então, V final menos V inicial. Lembrando, potencial integral do ponto inicial até o ponto final, negativo, né, do campo dl, né? Aqui, então, simplesmente vai ser a distância d entre as placas, né? Então, vai ficar V é igual a E vezes D. Com isso, a gente tem potencial. O que a gente faz para achar a capacitância? É só a gente pegar a carga e dividir, né? Então, vai ficar campo elétrico vezes ε0A, que é igual capacitância vezes o potencial, né, que é a carga, né,
simplesmente pegar essa fórmula aqui e a carga estou substituindo CV, né? Então, E, D. Fora do campo. Dessa forma, então, capacitância vai ser permissividade elétrica vezes a área dividido pela distância entre as placas. Fórmula famosa, né? Agora, basicamente, a gente vai explorar outras geometrias, né? O capacitor também tem várias geometrias, menos do que aquelas que a gente estuda com lei de Gauss, só que tem algumas simetrias interessantes, né? Então, a simetria também segunda mais famosa é a simetria cilíndrica, já que, por exemplo, a garrafa de Leyden era um capacitor cilíndrico, né? Então, vamos ver aqui. Aqui, simetria de placas paralelas. Aqui vamos então ver o capacitor cilíndrico. Capacitor cilíndrico a gente pode apresentar assim: um cilindro maior, externo, um cilindro menor, interno. Fazendo a codificação da vista de cima aqui, do topo dele, nós temos então um círculo menor. Esse círculo menor tem raio A, o maior raio B, e aqui é a distância entre as placas do capacitor cilíndrico. Então nós temos que B é igual a A mais D. Dessa forma, nós temos então, pela lei de Gauss, né? Fluxo é igual. Aqui eu vou fazer direto, porque essa fórmula aqui já está aqui, não vou escrever ela de novo. Então, vou tirar aqui. Então, usando a lei de Gauss para calcular o campo elétrico, temos campo é igual carga sobre permissividade elétrica vezes a área, né? Qual que é a área aqui? 2π L R ε0. 2πrl nada mais é que a área lateral do cilindro, né? Isso aqui vocês têm que saber. Que a área lateral do cilindro é 2πrl. L altura, né? E então isso aqui é o campo e o potencial. O potencial também usando essa mesma fórmula, nós temos então, para direto aqui, potencial, carga sobre 2π ε0L. Só que ao invés de representar com R, nós vamos representar com ln de B sobre A. Já que é a integral do campo, né? E vai ter integral de uma fração e de função inversa e integral de função inversa. Por exemplo, integral de 1 sobre x é igual a ln de x, né? Mais uma constante e tal. Aqui, então, fazendo direto, vai dar ln de B sobre A. Com isso, então, o que é capacitância? A capacitância do capacitor cilíndrico
é igual a 2π y0 L sobre Ln de B sobre A. Para ser mais rígido aqui, nós temos B igual a mais D. Se D for muito menor que A, como a gente está considerando novamente, né? Que a espessura, a distância entre as placas é muito menor que o A, o raiozinho A. A gente tem então Ln de B sobre A é mais ou menos Ln de 1 mais D sobre A. Que é mais ou menos D sobre A. Essa aqui, Ln de 1 mais D sobre A, mais ou menos D sobre A, é uma aproximação que é tabelada, né? Vocês não precisam saber por enquanto. Vocês não precisam saber de cabeça, vocês podem olhar na tabela, né? Então, logo, se D é muito menor que A, D sobre A é muito menor que 1. Porque se D é muito menor que A fração vai ser uma coisa muito menor que 1, 0,0001, por exemplo. Então, a capacitância fica 2π A L ε0. Aqui esse R aqui é para representar raio, né? Então, só que como o raio menor é A, vou colocar aqui como A direto. Então, capacitância, então 2πA L, que é a área lateral, y0, sobre D. Simplesmente usando essa fórmula aqui. E então, que nada mais é, né, que ε0A sobre D. Para a garrafa de Leyden, as dimensões dela eram L 20 centímetros de altura, né? O A, o raiozinho menor, era 5 centímetros. E a distância de 1 milímetro. Então, jogando na fórmula, fica então C igual 2π, lembrando que π 3,1415, etc., né? E mais casas decimais infinitas, vezes A. Perdão, não está certo. 2 vezes 10 a menos 1. Constante. Estava achando que está errado. Mas é porque no livro ele já multiplica o AL de uma vez, né? Então, lembrando, Sistema Internacional metro. Então, L fica 0,2 metros. E o A fica 0,05 metros. Né? Aí, representando isso aqui como 2 vezes 10 a menos 1, e isso aqui como 5 vezes 10 a menos 2, fazendo direto, vai dar 2 vezes 10 a menos 1 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12
sobre Ln de 5,1 sobre 5. Isso aqui, vocês fazem na calculadora, vai dar 5,6 vezes 10 a menos 10 farad ou 560 picofarad. Então, esse é o capacitor cilíndrico. Agora, vamos fazer o caso do capacitor esférico. Então, capacitor esférico. Então, imagine o seguinte. Imagina que eu tenho uma esfera e eu tenho lá uma seção transversal aberta dela. Eu tenho uma esfera menor dentro, com carga Q. A externa tem carga menos T, menos Q. Raiozinho A, novamente. Raiozinho B, maior. E aqui eu tenho só como se ela estivesse aberta numa superfície assim. Isso aqui é só uma forma de apresentar que eu estou fazendo uma abertura da esfera, né? E então, como é que a gente calcula então a capacitância, né, do capacitor esférico? Bom, pela lei de Gauss, vou colocar aqui de novo, fluxo, integral superfície, campo elétrico, tudo escalar com vetor normal, e com 1 milímetro de área, ou a carga interna, sobre a permissividade elétrica, Então, fazendo direto aqui, né? Já viu isso nas aulas passadas, né? Carga sobre 4π ε0 r ao quadrado. Por quê? Porque a área de superfície da esfera é 4π r ao quadrado. Potencial, mesma coisa. VF menos VI é igual a menos integral de RI até RF de EDL que é igual Q sobre 4π0. Aqui, né? Seria Q sobre 4π0 R, né? Com a potencial. Só como a gente está considerando a distância B e A, então vai ficar B menos A sobre AB. Então a capacitância, lembrando de carga, capacitância vezes, quase que eu falei voltagem, vezes potencial, voltagem é nome popular e está entre aspas errado. Né? Capacitância, então, 4π, y0, inverte, né? Fica AB em cima, B menos A embaixo.
que é só a carga eu já tenho, é só eu passar o potencial dividido. Vai cortar a carga então e vai inverter o AB e B menos A. Então, isso aqui é o capacitor esférico. No entanto, se a gente tiver um caso em que a esfera maior tiver uma distância suficientemente grande, de forma que o B tende ao infinito. Se o B tende ao infinito, simplesmente as linhas de força vão da superfície da esfera até o infinito, e a gente vai considerar então que a capacitância vai ser 4π ε0 R, já que ela vai ser como se ela tivesse só a esfera interna, né? Que vai ser desprezível o efeito da esfera externa. Né? Fazendo então os valores reais, né? Como é que a gente tem aqui? C é mais ou menos 4π. Isso aqui é os dados que estão no livro, tá? Quem quiser ver pode dar uma olhada lá. 6,37 vezes 10 a sexta vezes permissividade elétrica, né? 8,85 vezes 10 a menos 12 farad. Isso aqui é uma distância muito grande, né? Então, isso aqui é um R muito grande, né? Que é da ordem de 6 milhões, né? Então, isso aqui dá mais ou menos 7,1 vezes 10 a menos 4 farad, que é então igual a 710 microfarad. Esse valor é suficientemente grande para escoar bastante para a Terra, ou seja, aterrar, né? Sem alterar apreciavelmente o seu potencial, ou seja, nada mais é que o valor que a gente faz o aterramento. Né? Agora, a gente começa a ver o que a gente está acostumado mais com o ensino médio e com circuitos, né? Que é ver a associação de capacitores. Né? Então, associação de capacitores. Primeiro, né, vamos começar com um caso em paralelo.
Então, como é que a gente apresenta o circuito, né? Vamos apresentar uma fonte de tensão ou de potencial, que seja, de diferença de potencial, com esse símbolo aqui, os fios do circuito, capacitor a gente representa como se fosse o de placas paralelas, tá? Então, assim que a gente representa um capacitor, um circuito. Duas linhas de mesmo tamanho, né? A fonte, você tem um polo positivo e negativo. Você vai ter aqui uma diferença de potencial entre esses dois pontos do circuito, né? E como são em associação em paralelo, você vai ter, então, vários capacitores em paralelo. Então, aqui eu tenho C1, C2, C3. Se aqui é negativo, então aqui é a carga menos Q, aqui mais Q, menos Q, mais Q, menos Q, mais Q. Q1, Q2, Q3. Lembrando então que carga é igual a capacitância vezes voltagem, né, vezes diferença de potencial. Então a carga equivalente desse circuito a gente representa como C, EK, EQ de equivalente. Então, para o capacitor 1, Q1 é igual a C1, a voltagem é a mesma. A voltagem é a mesma para os três, ela não vai variar. Q2 é igual a C2V. E Q3 é igual a C3V. Então, a carga total vai ser a soma das cargas de cada um, né? Mais Q2, mais Q3. Que é, então, né? Cada um, né? Então, o potencial mesmo, então a gente vai bota em evidência. Então, fica C1 mais C2 mais C3 vezes potencial. Nada, voltagem a mesma, vezes multiplicado por cada uma das capacitâncias. De modo, então, que se eu isolar a capacitância equivalente aqui, então, para a associação em paralelo, nós temos que a capacitância equivalente é igual a simplesmente C1 mais C2 mais C3 mais etc. Cn, ou seja, até o enésimo capacitor, até quantos capacitores tiver. Se tiver 300 capacitores, você vai somar cada uma das 300 capacitâncias para encontrar a capacitância equivalente em paralelo. E em série, vamos supor um circuito, então, C2, C3, menos Q. Aqui a diferença vai ser que o que vai se manter constante é a carga. O que vai variar é o potencial de cada capacitor. Então aqui você vai ter V1, V2, V3. E desse ponto aqui até outro,
que não passa para um capacitor, a voltagem é a mesma, né? V. Então, se a carga é a mesma, então você não precisa colocar Q1, Q2, só bota menos Q mais Q. Da forma, então, se a carga é constante, Q é igual a C1, V1, Q é igual a C2, V2, Q é igual a C3, V3. De modo, então, que a voltagem total é V1 mais V2 mais V3. Ou seja, isola a voltagem aqui nos três casos. Passa a dividir uma capacitância. Então vai ficar a carga é a mesma vezes 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. A voltagem é a carga sobre a capacitância equivalente. Então, carga, capacitância equivalente, então, é o que está entre parênteses. Logo, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais etc, né? 1 até o enésimo capacitor que estiver no circuito. Então, tá aí a capacitância equivalente para o caso em série, capacitores em série. Lembrando, né, próximas aulas a gente vai ver resistência, circuito, corrente, resistência elétrica. Para a associação de resistores, a gente vai ver, a gente já sabe isso no ensino médio, não muda nada por enquanto. Resistores é o contrário, né? Resistores em paralelo, capacitância equivalente ao inverso das resistências. E resistores em série é só você somar as resistências. Então, o último conceito importante agora é o conceito de energia armazenada no capacitor. Perdão, energia armazenada no campo elétrico, que não deixa de estar no capacitor, né? Mas, enfim. Energia armazenada no campo elétrico. Então, né, lembrando, das fórmulas de trabalho, a gente viu que na elétrica o trabalho está associado com potencial, dq, né? Lembrando, né? Potencial pode ser escrito como a carga sobre a capacitância, dq'. Logo, o trabalho é integral de dW
integral do infinitesimal de trabalho, que vai ser então trabalho integral de 0 a Q de Q' sobre C, sobre a capacitância de Q'. Nada mais é o trabalho que você tem para carregar o capacitor de carga zero até uma carga Q. Então, como é que a gente faz isso aqui? Isso aqui é integração simples, capacitância é constante, sai para fora da integral, integrar Q ao quadrado sobre 2. Integração de polinômio simples. Então, vai ficar, e substituindo já o Q no Q', vai ficar então Q ao quadrado sobre 2C. Logo, a energia armazenada, potencial é Q quadrado sobre 2C. Também pode ser escrita de outra forma. Se carga é capacitância vezes voltagem, colocando aqui capacitância vezes voltagem, vai ficar C ao quadrado, vai ficar C ao quadrado vezes V ao quadrado, C vai cortar com C, então vai ficar C vezes V ao quadrado sobre 2. Uma forma muito semelhante, lembrando a energia potencial elástica. Porque lembrando a energia potencial elástica, né? A mecânica nós temos que kx quadrado por 2. Capacitância constante. K constante, porque vai variar o potencial ao quadrado por 2. Muito semelhante. Lembrando que eu falei na aula passada que agora as equivalências vão ficar bem grandes, bem visíveis. E a energia no capacitor, eu acabei adiantando, nós temos então energia no capacitor. Capacitância é a permissividade elétrica, vezes a área sobre distância entre as placas, ou a distância entre os capacitores, né? Entre os terminais do capacitor. Potencial, campo vezes distância. Então, pegando a fórmula que acabamos de demonstrar da energia potencial, C, V ao quadrado sobre 2, nós temos, substituir essas duas fórmulas aqui. Então, vai ficar igual a meio vezes ε0 A sobre B vezes E ao quadrado D ao quadrado. D corta com o quadrado. De modo, então, só que antes disso vamos definir uma grandeza, que é a energia por área, que a gente vai chamar de U minúsculo, né? O minúsculo vai ser U grande, energia, sobre A vezes D. Dessa forma, então, a gente tem Uzinho é igual a meio, e ε0 B ao quadrado. Então, essa é a energia armazenada no capacitor. Agora, mais dois assuntos breves para finalizar a aula.
gente vai considerar mais um caso de capacitor, só que uma esfera agora isolada, né? Então, uma esfera isolada. Tratando a esfera isolada como capacitor, nós temos U é igual a Q ao quadrado sobre 2C, que a gente acabou de ver, é igual a Q ao quadrado, fazendo direto aqui a capacitância, né? Y0A sobre D. Área de esfera, de superfície de esfera, 4πr ao quadrado. Então, vamos fazer direto. 2 vezes 4 vai ficar 8. Pi, perdão, 8π Y0E. Que também resulta do potencial C, Q sobre 4π Y0E. O potencial na superfície, então V na superfície, é meio integral de V, densidade superficial de carga, sigma, ds, que é igual a meio de QV, que é a energia potencial das cargas distribuídas na superfície com densidade sigma. Do ponto de vista do campo, consideraríamos que a energia está armazenada em todo o espaço externo à esfera onde o campo é zero. Então, dessa forma, aquele Uzinho que a gente chamou lá há pouco tempo, dependendo de R, é igual a Y0 sobre 2 vezes campo ao quadrado, só que dependendo de R, que é igual, então, a Y0 sobre 2 Q ao quadrado sobre 16 I ao quadrado, Y0 ao quadrado, R à quarta. Num ponto R distante, no ponto R a distância R é igual ao módulo de R do centro, nós temos E de R igual a Q sobre 4π Y0 R ao quadrado, fórmula normal de campo, só que radial, né? Peso inverso R. Logo, a energia contida numa camada esférica de raio R e espessura dr seria du de R é igual a 4π R ao quadrado de R, U de R, que é igual a Q quadrado de 8π Y0 R quadrado de R. A energia total contida no campo seria U é igual a integral de R infinito de du de R, ou seja, integrar isso aqui tudo. Integrando isso aqui, como é que vai ficar? Integrando isso aqui, nós temos tudo que é constante sai para fora, né? Então, Q quadrado sobre 8π
y0 vai ficar uma integral de R até infinito de 1 sobre R ao quadrado. Fazendo isso aqui direto, substituindo os valores da integração, vai ficar Q grado 8π y0R. A energia potencial eletrostática pode ser transformada numa expressão em que ela aparece como armazenada no campo. Então, essa expressão é uma expressão geral, né? Meio integral de ρ de R V de R dV, ou seja, uma integral em volume, né? Porque ρ é a densidade volumétrica de carga. É igual a ε0 sobre 2 integral de E ao quadrado de R dV. Então, essa aqui, fórmula geral para calcular a energia potencial eletrostática numa expressão que ela aparece como armazenada no campo. Por fim, vamos correr um pouco sobre os dielétricos. Os dielétricos é o seguinte: no final do século XVIII, o Cavendish e no século XIX o Faraday, eles descobriram que a presença de um dielétrico, lembrando, é um material isolante, que pode ser polar ou apolar, mas o que importa é que ele é isolante. Lembrando, materiais podem ser isolantes, semicondutores, condutores ou supercondutores, dependendo do quanto ele conduz corrente elétrica. Materiais isolantes não conduzem nada. Mas se você colocar, por exemplo, um material isolante entre as duas placas do capacitor, ele vai aumentar a capacitância. A gente já vai ver por quê. Então, quem descobriu isso foi o Cavendish, em 1773, e o Faraday em 1837. O dielétrico, então, lembrando, deixa eu apagar tudo. Dielétricos. Imagina que eu tenho as duas placas do capacitor, né? Só que agora, ao invés de eu representar as linhas de campo direto, eu tenho um material dielétrico entre eles. Lembrando, né, que capacitância Q sobre V se eu mantenho, eu aumento quer dizer, se eu mantenho um potencial constante num dielétrico, o potencial é constante, a carga vai aumentar. Se eu mantenho a carga constante, o potencial vai diminuir, para manter a relação, né, de equivalência dessa forma. Então, eu posso definir, então, uma constante dielétrica que a gente chama de K. É um K um pouco deformado, por assim dizer, um K
como se fosse um símbolo especial para diferenciar daquela constante eletrostática, né? K igual a 1 4 π y0, né? Então, eu vou depois colocar uma imagem aqui, porque é um K diferenciado, né? Como se fosse um K em outra língua, né? Em grego, sei lá. Enfim. Então, aplicando a lei de Gauss, então, um de elétrico, o que a gente tem? A gente tem que integral superfície fechada do campo elétrico, produto escalar com o vetor normal superfície, igual. Nesse caso, aqui, vou desenhar maior. Imaginamos que a placa de cima está positivamente carregada, a de baixo negativamente. Se a gente fizer uma superfície gaussiana aqui em cima, que pega parte da placa positiva e parte do dielétrico, a gente vai ver que aqui, nessa região, vai ter cargas negativas. E aqui, perto da placa negativa, vai ter cargas positivas, né? Ou seja, o dielétrico vai ficar polarizado, né? As cargas dele vão ficar em cada polo dele. As cargas vão se distribuir no mesmo sinal em cada polo do dielétrico. Então, aqui, nessa região, eu vou ter uma carga menos que linha. E aqui, uma carga mais que linha. Aqui embaixo eu tenho, né, menos que. E aqui em cima eu tenho mais que. E o campo elétrico, então, vai se formar dessa maneira. Aqui, ao invés de ser, na lei de Gauss, carga sobre ε0, vai ser, então, Q menos Q' sobre ε0A. Então, o campo vai ser igual a um campo no vácuo sobre a constante elétrica, igual a Q sobre K, ε0A, igual a Q menos Q' sobre ε0A. Corto o ε0A, né, constante, e forma então que Q menos Q' igual a Q sobre a constante dielétrica. Então, a lei de Gauss vai ficar como sendo Q sobre K ε0. Ou podemos representar também de uma fórmula, da forma integral da superfície, de um vetor deslocamento elétrico. Aqui, estou fazendo a integração numa superfície, então vou colocar aqui S de superfície. Aqui é uma integração genérica numa área. Então, a integração numa área do vetor deslocamento elétrico de R dA igual a Q. Onde esse D é igual a constante dielétrica ε0
campo elétrico. Esse aqui é o que a gente chama de vetor deslocamento elétrico. Isso aqui é algo... Essa parte matemática do dielétrico é algo que normalmente não cobram, mas eu estou fazendo aqui mais como curiosidade. O que vocês precisam saber por enquanto é essa parte, essas contas de cima. Que o dielétrico é um material isolante, que pode ser polar ou apolar, que você coloca entre as placas do capacitor e com isso a capacitância dele aumenta. Foi o que o Faraday e o Cavendish observaram. Então, né, pela forma geral da capacitância, se a voltagem é mantida constante, a carga aumenta, se a carga é constante, o potencial diminui. Então, é isso que vocês têm que saber por enquanto de campo elétrico. Só que essa parte matemática eu estou fazendo mais com curiosidade. Né? Mas eu não estou desenvolvendo ela inteira, porque para desenvolver ela inteira, aí já é conteúdo de eletromagnetismo. Porque muita coisa que está no livro do Moisés, ele acaba sendo... muita coisa não, mas algumas partes do capítulo acaba sendo conteúdo não de física 3, mas de eletromagnetismo. Só que ele dá uma introdução. Então ele fala de equação de Poisson para potencial, que é uma equação famosa que a gente vê no começo do eletromagnetismo. Ele fala lá de polarização, depois quando ele vai desenvolvendo as contas do dielétrico. Só que essa parte eu não vou fazer, porque já é bem mais avançado. Então, eu pulei várias partes do Moisés, porque ele fala conteúdo que já está introduzindo para a matéria específica de eletromagnetismo. A gente está em física 3 ainda, a gente não precisaria tão complexo assim. Então, a lei de Gauss expressa com o vetor de deslocamento elétrico, aparecem as cargas livres das placas. Eu coloquei isso aqui mais como curiosidade, porque quando a gente estiver no final da física 3, a gente vai ver uma coisa que é corrente de deslocamento. Corrente de deslocamento que é útil para quando a gente estiver demonstrando a última equação de Maxwell. Então, e também, porque na real, a gente vê aqui na física 3, a gente demonstra 4 equações de Maxwell, que são as principais, mas na real tem bem mais. É que várias delas são meio que desdobramentos ou outras em si. Mas as 4 principais é o que a gente precisa saber por agora. No final do curso a gente vai ver. E depois, na Física 4 e em outras matérias, a gente vai ver a equação de Maxwell, só que escrita de outra forma. Escrita com alguns termos diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Então, para o vácuo, temos capacitância igual a constante dielétrica vezes a capacitância do vácuo. No vácuo, K igual a 1. E esse C0 pode ser escrito como a permissividade elétrica do vácuo vezes uma propriedade que ele representa por essa letra L, que é a mesma letra do Laplaciano, da função de Laplace. Do Laplaciano não, o Laplaciano é assim. Da transformada de Laplace, perdão. Esse L, ele depende só da geometria e tem dimensões de comprimento. Então, ele depende da geometria e tem dimensões de comprimento. De modo então que C, D igual a K, epsilon 0, L para K maior que 1.
Bom, com isso então acabamos a parte de capacitores, que é a transição de eletrostática para eletrodinâmica. Na próxima aula, então, começamos a falar de corrente elétrica. Então, é isso. Eu vou tentar, com o tempo, fazer algumas simulações para vocês enxergarem melhor, que é conteúdo bem complexo em algumas partes de circuitos. Se eu não conseguir fazer, no final do curso eu falo o nome do canal, que é um canal muito bom, por sinal, gringo. E aí vocês dão uma olhada em tudo que tem nesse canal, que ele é um canal muito bom. Então, é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.